Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos ao primeiro Pilha de Bis do ano de 2022, o podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Eu sou o Marcos e nesse primeiro programa do ano estão aqui comigo Vitor Azambuja. Olá, que prazer estar reunido com vocês novamente. Maurício Dantas. O podcast semanal que não sai é um mês, né? É verdade. Mas todos nós precisamos de um pouquinho de férias, né? Isso ainda não nos arrancaram. A reforma trabalhista ainda não tirou o nosso direito de férias de um podcast que a gente não recebe porra nenhuma para fazer. É, só aposentadoria, né? Mas tudo bem. É verdade. E Marcelo Miranda. Olá, seus vírus H3N2. Vixe Maria, é aquela coisa, né? Quando a gente acha que o negócio tá melhorando, aí não, tá não. Vamos... Mais um ano de pandemia, mais um ano de... E agora com novidades, né? Tem novos vírus, porque novas antigamente chuvas, Antigamente você espirrava, você tinha que ficava em dúvida se era Covid, se era sinusite ou se era alergia, né? Agora você tem que ficar em dúvida se é sinusite, Covid, alergia, gripe, que mais? E se for Covid, se é Ômicron, Delta, se for gripe, se é H1, H2 e assim por diante. Com mais de um, né? Pode ser o combo também. Isso, eu vi falar que parece que minha mãe comentou comigo hoje que já tem um que tem um combo triplo, que é gripe, Covid e dengue. Olha que bacana. Puta merda. Daqui a pouco tá igual o Sr. Burns, que tem todas as doenças e elas todas se equilibram e deixam ele com uma saúde de ferro, né? Eu vou dar uma fungadinha em homenagem. Pronto. Marcos, eu quero aproveitar e fazer um apelo aqui, né? Nossa audiência qualificada e extensa. Pedir, por favor, parem de abrir tumbas. A vocês, arqueólogos aí, toda hora abrindo tumba achada na Egito. Pai, vocês não estão percebendo a ligação. Tá vendo? Agora isso tudo é pra poder alimentar os filmes de terror que o Marcelo Miranda gosta. Mas o terror já ficou pra trás há muito tempo com essa realidade aí, mas há muito tempo. Já virou escapismo, né? É só assistir as notícias, né? Jornal Nacional, CNN. Exato. Tudo A aí. edição mesmo é o Exorcista. Termina o jornal, você abraça os joelhos, aí fica com aquele olhar injetado assim pro nada, pensando, e amanhã, como vai ser? Fica em posição fetal até dormir, né? E tem pesadelo. Nossa. Bom, mas vamos tentar anuviar um pouquinho a mente dos nossos ouvintes. Vamos falar de gibizinhos. Vamos falar das nossas primeiras leituras de 2022 ou até das últimas leituras de 2020, por que não? Vamos conversar com você, Vitor Azambuja, que você já falou no último pilha do ano passado que você só grava no final do ano e no começo do ano seguinte. Então, fale aí o que você andou lendo esses dias, já que vamos ficar um tempo sem sua ilustre presença, provavelmente. É só no recesso também, né? Então, também só leio gibi no recesso. Tive aí, tô lendo um monte de gibizinho bom aí, já tem material pra falar o ano inteiro do pilha. Olha aí. O problema é que você tem que anotar isso pra poder lembrar, né? Porque senão... Não, o sistema que eu uso agora tem como... Ele salva um histórico ali do que a gente lê, então é bem mais simples. Só que eu li hoje, eu comecei a ler um gibizinho do Tom Taylor. Prometi pra mim mesmo que não ia mais fazer isso, mas tô fazendo, tô deixando Tom Taylor me enganar. Peraí, Tom Taylor ou Tom King? Porque isso que você tá falando não faz Tom Taylor. sentido. Não, Tom Taylor engana também. Ele é pior que o King, porque ele... O King não engana, só engana os incautos, né? É verdade. O Tom Taylor pelo menos ainda engana. Ele se infiltra na sua vida, sabe? Ele vai, assim, fazendo você acreditar que vai ter uma história ali, mas é só diálogo, são uns diálogos engraçadinhos. A história às vezes já faz isso há 25 anos, né? Não, tô brincando, tem muita coisa legal do Tom Taylor. Bom, eu tô lendo um gibizinho agora, nesse momento, enquanto conversamos, não, mas parei pra gravar.
Chama Seven Secrets, tá saindo aí pela Boom Studios, dica de Maurício Dantas, sempre atualizado aí com o lançamento. O gibi começou a sair ano passado, se não me engano tá na 12ª edição. Roteiro de uma série em desenho animado, ou um videogame, filme eu não digo, porque tem muito personagem e tal. É quase um anime, assim, não chega a ser em estilo mangá, mas é quase um roteiro de anime, assim, que é a história de uma organização secreta chamada Ordem dos Sete, que eles protegem 7 segredos, que eles não dizem o que é, mas são segredos que são guardados numa maletinha, cada uma maletinha numerada de 1 a 7, e cada maletinha é protegida por um keeper, que seria um guardador, um guardião, né, para ficar mais bonito, e um holder, né, que seria alguém que segura, ou, digamos assim, um cuidador. Mas literalmente o holder ele segura a maleta e o keeper está encarregado de proteger o holder, né, e a maleta que tem o segredo. E tudo indica que não são segredos de informação, né, que são coisas realmente extraordinárias que estão sendo guardadas ali, onde eu já avancei na história, já se revelaram pelo menos 2 desses segredos. Então são coisas bem práticas, digamos assim. E todos esses são guerreiros muito bem treinados, então estamos falando aí de pelo menos 17 guerreiros muito bem treinados. E ele vai contando a história do filho de um desses casais de guerreiros, né? Que acabam tendo um filho, uma coisa que é proibida, o Caspar. E ele se torna um novo holder lá do 7º segredo, né? Não sei se vão abrir todos na ordem. Ele é o do último segredo. E, cara, eu tava dando nada, assim. Eu olhei de muita fantasia, gibizinho juvenil, nada contra, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas eu tava lendo umas coisas mais pesadas, assim, o Department of Truth, Ice Cream Man, AD After Death, do Snyder e do Lemire. Tava lendo umas coisas mais adultonas, assim, não que precise, mas enfim, era a vibe que eu tava. Aí eu comecei a ler os desenhos também, assim, bem de desenho animado mesmo, bem cartoon. Mas, cara, tô gostando. O jeito que ele desenvolve a história é uma história muito ágil, muito, muito ágil. Não enrola muito. Tem tiro, porrada e bomba em toda edição. E ele vai avançando. Eles estão lutando lá contra a ordem dos Seekers, né, que seriam os procuradores ou os que procuram, que querem obter esses segredos. E eles estão lutando lá. E tem traição, conspiração. É bem interessante. Mas a sensação que eu tenho lendo isso é que eu estou lendo um roteiro de uma série animada. A gente já sabe que o Tom Taylor tem esse histórico, né? Ele é responsável criador daquela série The Deep, que se não me engano passava na Nickelodeon, que é sobre uma família de mergulhadores e tal. Eu nunca vi, mas o conceito parece interessante. E eu acho que foi o que projetou ele até antes de ele ir para os quadrinhos mesmo, né? E eu lendo assim, eu fico com essa nítida impressão. Ele está fazendo isso para vender para um outro tipo de mídia. Porque ele cria vários personagens, e é bem aquela coisa de anime, sabe? De cada personagem tem um visual diferente, uma característica diferente. Uma técnica, alguma coisa assim. Isso, uma técnica, só tem o primeiro nome, né? Não tem nome e sobrenome, é só o primeiro nome. É bem aquela coisa de anime mesmo, assim, sabe? Eu quase vejo a abertura do anime na minha frente, assim, apresentando os personagens da Ordem do Sete. É mais juvenil, assim como eu falei, mas é bem interessante, sabe? A gente conversa muito em PVT, né? Que eu ando com bronca com o Taylor, que a impressão que eu tenho é que ele escreve muito bem os personagens, ele escreve muito bem os diálogos, as interações dos personagens, mas na hora de escrever uma história, assim, com começo, meio e fim, ele dá uma patinada, sabe? Ele fica muito atrás do próprio rabo, ele não consegue fugir muito do conceito da premissa original lá do começo da série, parece que não vai para lugar nenhum. Isso, não que eu tenha lido tudo que já escreveu Tom Taylor nessa vida, tá? Isso com base em algumas coisas aí que eu andei lendo dele recentemente, com algumas até que não saíram ainda aqui no Brasil. Mas nessa série eu já tô mudando de opinião. Eu acho que ele se propôs a escrever uma trama bem ágil, não sei até que número ela vai. Como eu disse, até agora saiu 12 ou 13 números, eu tô mais ou menos na metade disso. Mas tá bem legal, assim, tô gostando. Eu comecei torcendo o nariz, não achei que não ia passar da primeira edição, mas é tão ágil, é tão rápido, a maneira como a história anda é uma história bem linear, assim, sabe? É bem pra frente. Tem um ou outro flashback, eu não sou muito fã de flashback, com raríssimas exceções, que eu acho que desculpa esfarrapada pra ficar atrasando o clímax da história, né? Mas essa aí funciona legal, sabe? Tô gostando, tô gostando. Eu sei que o Maurício já leu esse gibi também. Acho que tem uma opinião parecida.
Eu li o primeiro arco, eu parei na 6, dei uma pausa, assim. E é um gibi que é gostoso de porrada, assim, os 4, assim. Até porque, como você falou, Vitor, a história não essas coisas todas, é divertido. Mas se você fica, sei lá, 6 meses sem ler, ou ler uma é aquela coisa que você tem que dar uma retomada, olhar anterior. Principalmente pela quantidade de coisas que a gente lê tanta coisa que às vezes você passa. Eu li esse número, eu já li uma. Também não temos mais aquela coisa de ficar voltando e relendo e relendo. A gente fazia. Acabou o mês. Não acabou o mês, acabou o dinheiro, então releu os formatinhos, senão fica sem. Então eu tô esperando juntar de novo. Eu vi aqui, eu tenho aqui no meu tablet até a 10. Não vi se já saiu a mais que isso, não, mas é isso mesmo, acho que já saiu. E só uma nota: o Daniele Di Nicolo, que é o desenhista, veio de Power Rangers, mais um. Apareceu na Boom em Power Rangers, bombou aí e tá indo para trabalhos autorais, enfim, fazendo outras coisas aí, ganhando projeção. Ele é muito bom em ação, de movimento, dinâmica mesmo, tem um layout de página bem legal. Acho que casou bem aí a proposta da série, o texto mesmo do Taylor. E queria fazer essa nota também, eu concordo com você, Vitor. Sempre falou do bom tom e tudo mais. E eu acho que é principalmente porque ele apareceu no momento e via mais caracterização. Roteiros meio abolantes, mas os personagens pulando pra lá e pra cá. Ou até sendo descaracterizados, como o Malton faz, né? Que ele torce os personagens como ele quer, como a gente viu aí na edição 3 de Human Target. A gente já falou aqui, Marcos falou dos dois primeiros volumes, das duas primeiras edições do Human Target, e a terceira agora tem uma descaracterização feia, fez o Joel lá no WhatsApp surtar. Eu acho que o grande triunfo dele é esse, foi assim que ele conseguiu sustentar a injustiça, o webcomic, né? Fez o sucesso que fez, viu, mais. E concordo, o Batman Detective, é um fiapinho de história também. Esse eu acho que nos diálogos, nem a caracterização, ele tá salvando. O Asa Noturna tem um primeiro arco muito bom, e depois tem caído a prometidíssima edição aí, que é um quadro só, né? As páginas deixou Nossa, a desejar. caído muito, caído muito. Tá umas 4 edições só enrolando e não, O que não eu tá mostrando a que percebo veio, né? ainda veio o crossover no meio lá com o do Batman, o Tynion também, então jogado. O que eu percebo é que ele tá investindo no autoral e me parece que tem algum movimento pra TV. Não sei, ele tá dando muito mais crédito e tempo pra isso do que pra escrever. Então tá saindo qualquer nota mesmo. Não sei essas recentes Seven Secrets, como eu falei, tô atrasado. Mas os outros trabalhos dele realmente não tô tão fã quanto já estive. Claro, ainda tem crédito na casa, mas tem que acordar. Eu ia falar exatamente do Asa Noturna, né? Porque realmente a gente até falou dele, do primeiro arco dele, que é muito bom tal, mas depois teve, qual foi o nome que era um arcozinho pequeno, acho que 3 partes também, que era com as Batgirls também, que era bem fraquinho. Foi o E crossover já foi esse, né? com o Batman lá, a Guerra do É, Coringa. Fear State. Fear Isso. State, isso. Já Eu nem ia foi falar Coringa mais, Future perdão. State, mas Future State é outra coisa. Mas é uma pena, né? Porque eu lembro que o Dão é que fala muito, né? O Dão pediu pra gente tentar não citá-lo, mas é praticamente impossível, né? Não, O mas não Dão que faz falou que. sentido. A gente cita porque gosta. Não é porque é pra irritar ele. É pra alegrar a gente, não. Desculpa. E ele falou que queria que o Tom Taylor tivesse uma série longa, né? E deveria ser a Asa Noturna, né? Mas aí no segundo arco já dá essa caída. Vamos ver. Quem ficou feliz com isso foi o Mauro, né? O Mauro que reclama que a gente só fala que o Tom Taylor só faz coisa boa aí, Mauro. Tá vendo? Ele tá dando suas patinadas também, tá Nesse vendo? momento, o Mauro tá no trânsito ouvindo a gente aí no seu carro e dando risada da minha cara. E aguardamos Mauro reconhecer que o Tom King também faz coisa. Mas fica aqui o registro. A Não gente podemos ser Força, bate. Mauro. hipócrita, né? O que, se a gente reconhece de um, tem que reconhecer do outro. Força, Mauro. Fica aqui o registro. Se a gente bate, se a gente elogia quando tá bom, a gente também critica quando tá ruim. Eu não tenho escritor predileto, favorito, como é que chama aí? De estimação. Olha aí. Não existe Olha Minion aí. aqui, né? Já o Hickman e o King, aí. Ó. Mas vamos mudar de assunto para não termos mais problemas e entreveros. Você, Maurício Dantas, o que você leu, né, nesse nosso recesso? Ó, eu tava na dúvida do que eu ia comentar aqui, mas eu vou puxar uma leitura antiga que eu só finalizei agora no finalzinho do ano. É um do Paul Smith, na verdade, que teve em alta aí na podosfera ao longo dos tempos. E é curioso que todo mundo resolveu falar dele, né? Paul Smith, que ficou famoso, pelo menos eu acho que quase todos nós lembramos da fase dele dos X-Men, formatinhos, e realmente é um negócio sensacional. Só aquela luta do Wolverine e a Vampira com Samuel de Prata já muitas releituras. Enfim, eu resolvi
voltar esse gibi dele, que é um gibi autoral lá da Image, finalzinho dos anos 90, chama Leave It to Chance, Deixe com a Chance, que é o nome da personagem principal. Como falei, autoral, escrito e desenhado por ele. E tem uma premissa interessante, uma heroína juvenil, né, que é a Chance Falcon, né, filha de um, digamos assim, um doutor estranho do seu mundo, né, um mundo que tem muita magia e tudo mais, e ele é meio único herói desse, muitas ameaças de mágica, do oculto, né, de planos, invasões e tudo mais. A Chance é meio que discípula dele e uma filha pouco obediente e sai se metendo em confusões e tudo mais. Ele já tá mais pro final da carreira dele, já é sido assistente da polícia em muitos casos e tudo mais, quase que uma celebridade. E ela tá querendo se provar, sair da sombra dele e ser uma heroína também. Tá dando uma olhada aqui, saiu de 96 a 99, não foi uma cidade tão grande assim, né? 3 edições, quase 4 anos, mas o texto, na verdade, eu me atrapalhei aqui, o texto é do James Robson. James Robson também conhecido aqui no Brasil, principalmente na Marvel, e tem uns títulos aí da DC que a gente não cansa de falar. Eu gostei muito desse gibizinho, confesso que muito mais pela arte do que pelo roteiro. É um roteiro que, como eu falei, é basicão, é muito daquela coisa da Image, de pegar conceitos muito comuns e dizer assim, mas a minha visão é melhor contar uma história do genérico de heróis. Mas a arte do Paul Smith, se não tá tão brilhante assim, eu acho que o Paul Smith lembrava um pouco o Michael naquela X-Men, um Michael Golden mais limpo, mais bem vibrante assim. Aqui ele tá mais contido e refinado, eu diria. Agora o gibi é lindo, sabe? O cara não desenha um traço em vão. A história é divertida, a Chance, né? A peça não é aquela de chatona que só faz besteira, cai de cabeça mesmo. Tá investigando uma invasão aí, que na verdade é um grande plano do grande inimigo do pai dela. E acaba sendo presa, interagindo com a polícia, fazendo seus parceiros também e conseguindo meio que trilhar seu caminho. É uma pena que é uma série curta. Dava para render 5, 6 encadernados aí fácil, mas a gente sabe que esse comecinho da Image, né, até pouco tempo atrás, a Image era muito constante em publicação. E se não havia ainda essa febre de licenciamento, havia pelo menos um desejo de ganhar grana mesmo com seus personagens e tudo mais, fazer bonequinho. Parece que quando os escritores, os artistas, né, viam que não ia rolar, eles pulavam pro próximo projeto, voltavam pra Marvel e pra DC. E o Robson, se não me engano, ele larga esse gibi justamente porque ele assume na Marvel, não me recordo agora, e aí ficou por isso mesmo. É uma pena, um gibi que a gente nunca vai ver por aqui, mas tem fácil aí, você acha nas fontes de sempre, não em português, mas não tem nada muito rebuscado, você lê rapidinho. 3 edições só, eu acho que vale, principalmente para ver a arte do Paul Smith, que tá de vez em quando tá fazendo aí nos posts, tinha uns rascunhos, uns desenhos dele, não vi mais material contínuo do cara, mas sou fãzaço, desde X-Men do cara que desenha melhor, desculpem fãs do mas... Não, mas é verdade, isso é verdade. O Ciclope dele é muito... É aquela coisa mesmo, né? O magrão não é aquele cara bombado e tudo mais. Você vê que é um cara alto, um cara magro, assim, não é seco, mas tem uma outra complexão. Os X-Men dele, cada um tem uma fisionomia, uma assinatura visual, né? O jeito de se mexer e tudo mais. Eu gosto muito, principalmente o Colossus e o Wolverine dele, além do Ciclope. Aquela edição clássica da luta do Ciclope com a Tempestade. Pela liderança do Paul Smith, né? É do Paul Smith, maravilhosa aquilo ali. Cara, aquilo é genial. Ele meio que bebe, né? O escapista, o Luigi gravou o Reginaldo e o Mauro, eles chegam a comentar isso, falam muito Wolverine, Miller com Claremont, e aí eles fazem assim, com essa continuação, né, do plot que vai se dar lá no Japão, com o casamento fracassado do Luke. E falam isso do Paul Smith, ele também pega muito essa linguagem visual que o Miller propõe na minha Eu Wolverine, e faz um repeteco, né, daquela linguagem da luta do Samuel de Prata em relação à luta do Logan com o Shingen, que é o grande vilão da... Pô, é muito bacana. Eu acho que esse é um cuidado, sabe, tanto editorial, quanto que hoje cada um pega e faz qualquer coisa, não importa o que foi feito na edição, a roupa que tava usando, a fotografia da coisa. Não sou cinéfilo, não, antes que o Marcelo abra o microfone e gritar se chegou o cinéfilo, então paro por aqui. Chegou! Ah lá. Isso daí não saiu por aqui não, né, Maurício? Não saiu, não vimos sombra disso e acredito que também nunca veremos, nem republicação lá nos Estados Unidos, nem nada. O scan é daquela época que a gente via que é a página escaneada mesmo, sabe? Não um arquivo. É o scan raiz. É quase foto, né? O cara tira foto do Isso. com aquelas resolução baixíssima, né? Só pra... Destrói o gibi, né? A Tem que página destruir toda manchada, né?
Pois é. Bom, vamos para o próximo, então. Você, Marcelo Miranda, que anda tão caladinho, o que que você leu esses dias? Pois é, não, eu tô caladinho porque eu tô ouvindo os meus amigos, né? Foram muitas semanas aí de distância, então tô matando a saudade. Mas eu vou furar um pouco, porque na verdade eu não li e também não li esse ano e nem no ano passado, mas eu li, né? O que importa aqui é a gente ter lido. E vou comentar do Gibi das Tartarugas Ninja, pegando aí o bait da Pipoca e Nanquim tá lançando a coleção completa, né? Eu acho que já saíram os 4 volumes, acho Saíram que o 4 Marcos tá volumes. comprando, né? Tô pegando. Saíram 4 Então, volumes e já foi anunciado, eu acho que até o 6º. olha aí. Então, qualquer Saiu, coisa. saiu lá no. Acho que saiu no Fora do Plástico, né? Eles Aham. botaram. Desculpa. Ele. Eita. Covid. Não, Ele. não. Gripe. Não. Florona. Tuberculose. Não. Ixi, eles Mas falaram lá não no. brinca, não brinca que a saúde infantil é frágil. Tá feio o negócio. Não tô. Pode ser lupus, hein? Vixe, mas pronto, Ixi. baixou o house. O pessoal do Fora do Plástico anunciou, né, alguns dos lançamentos do Pipoca e Nanquim para esse ano e tem volumes do Tartarugas Ninja, né? Isso. E eu não sei se até o 6º volume, eu acho, foi anunciado. Há uma chance grande, real, aí deles publicarem praticamente tudo que saiu de quadrinho, pelo menos dessas fases iniciais, né? Porque eu tô puxando o assunto menos por eu ter lido esses volumes, eu não li os volumes da Pipoca e Nanquim, até tenho eles aqui, não físico, mas tem, né? Mas porque eu tava dando uma olhadinha, né, nos volumes que eles lançaram, eu vi que eles tinham lançado os 4, e me bateu a lembrança de quando eu li pela primeira vez essas primeiras histórias das Tartarugas Ninja. Então, é um pilha nostálgico, na verdade. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas em 1990, a Nova Sampa, saudosa, mas nem tanto, lançou uma edição única. Eu acho que não teve outras, pelo menos dessa coleção, das primeiras histórias das tartarugas, né? Saiu como Sampa Graphic Album, era em formato americano, o que era uma raridade ali naquela época. Né? Em 1990 eu tinha 9 anos de idade, então esse formato maiorzinho eu não conhecia mesmo. E em preto e branco, né? Eram páginas de papel jornal, era bem daquela época, né? Isso era bem mais aceitável do que é hoje. E uma encadernação de lombada canoa, que chama, né? Quando é aquela quadradinha. Acho que é canoa que fala. Não, Não. canoa é quando é aquela dobrada. É canoa Com grampo? com grampo. É, com grampo. Não, não. Então é a lombada quadradinha mesmo. Tipo, tinha uma lombadinha onde dava pra ler Sim, Tartarugas sim, Ninja, sim. mas a capa era aquele papel, da mesmo papel das capas de formatinho da Abril. Sim, Bem. sim, É sim, um sim. pouquinho mais grosso. E papel jornal estilo Tex. Você viu o negócio. Saiu. Eu tô conferindo no Guia dos Quadrinhos, né? Porque eu tenho essa edição ainda em algum lugar na casa da minha mãe. Mas tinha 118 páginas e custou 260 cruzeiros. Olha só, não faço a mínima ideia de quanto vale isso, mas apesar da turma hoje dizer que gibi era muito mais caro naquela época, certamente isso daqui era mais barato que a edição da Pipoca Nanquim. Ah, isso com certeza. É. Então fui resgatar um pouco dessa memória de ter lido, né, esses gibis, porque em 1990 e 91, né, eu posso ter comprado isso um ano depois, vocês vão se lembrar de que o desenho bombava na TV, né? E era um desenho infantil, de aventura, lutinha e tal. E eu não, né, criançola que ela era, não sabia que as tartarugas tinham sido originadas em quadrinhos. Então, quando eu vi esse gibi, eu pensei que fosse uma adaptação do desenho, né? Do mesmo jeito que eu tinha comprado a adaptação do filme do Batman, né? A adaptação do seriado do Flash, que a Abril lançava. Então eu pensei, pô, quadrinho no desenho das tartarugas. Já achei esquisito a capa, elas terem as bandaninhas da máscara da mesma cor, Tudo a mesma cor, todo né? vermelho. Eu falei, uai, deve ser diferente, né? Vamos lá. E, rapaz, eu tenho ainda a memória de ter ficado muito chocado com a violência. E chocado não, chocadinho, tipo, ai que horror. Mas é de olhar e falar, cara, mas pode fazer isso daqui? Quer dizer, as tartarugas ninja fazem essas coisas? Que não é o que eu vejo no desenho. Elas eram feiosas. Quem já viu aí os desenhos do Peter Laird, né? Na verdade, os dois que desenham, né, Marcos? O Kevin Eastman e o Peter Laird. Eu acho que Eu, o eu trabalho acho ali que é sim. conjunto, né? Roteiro e arte dos dois. Elas são desenhadas
meio feiosas, meio mal encaradas, antipáticas. Meio bicudo, né? Bicudonas, meio Era praticamente um fanzine quando eles começaram, Isso. né? Sim, Eles começaram... eles eram fãs do Demolidor do Frank Miller, né? Tanto é que é cheio de easter egg ali, né? Eu vou fazer um brevíssimo histórico delas aqui logo. Assim. Mas é isso. Era um desenho em PB, bem sujão, né? Como o Vitor lembrou, tinha carona de fanzinho. No papel jornal, então, aquilo não era atrativo, né? Mas eu fiquei encantado pelo impacto de ser muito diferente do desenho, né? Eu me senti meio adultão, assim, né? Tipo, porra, esse negócio aqui é coisa de gente grande, esse desenho é coisa de criança, né? Pré-puberdade ali, a coisa era séria. E aí, olhando aqui rapidamente, resgatando no Guia dos Quadrinhos, eu vi que essa edição reunia duas ou três edições originais de 84, da Mira de Estúdios ainda, né, que é por onde eles começaram, e uma edição, duas edições da fase deles já em 89, então bem depois delas já fazerem sucesso. Mas eu lembro de ter ficado impactado realmente com as primeiras histórias. E aí basicamente é o seguinte, né? As Tartarugas Ninja surgiram de um encontro feliz aí entre o Kevin e o Peter Laird, que foram trabalhar juntos num estúdio em 84, e influenciados por muito gibi de super-herói. O Marquito lembrou bem aí já o Demolidor do Frank Miller, mas também eles sempre falaram, se inspiraram no que eles liam de X-Men, de Novos Titãs, eles tinham referências mesmo de quadrinhos que estavam rolando na época, e também de Howard o Pato, né? Do Howard the Duck, que foi um pouco o que originou essa sátira de colocar um animal, né? Um bicho fofinho, como personagens meio escrotaços. Só que não era comédia, como era o Howard Pato, mas sim histórias de ação, violência e gangster e tudo mais. Então, nesse caldeirão aí, eles fizeram. Tem até uma historinha engraçada que eu pesquisei muito rapidamente mais cedo, de que o Kevin Eastman rascunhou uma tartaruga usando uma máscara e segurando os chacos, né? Aquelas armas. E aí o Laird teria ido em cima e escrito Teenage Mutants, né? Que viraria Teenage Mutant Ninja Turtles. Então foi uma coisa meio de brincadeira. Eles apresentaram depois numa convenção de quadrinhos, né, o primeiro número, e aí foi sucesso total. Não preciso nem falar o impacto da cultura pop que tem esses personagens. Eles tiveram uma série em quadrinhos durante décadas, né, várias séries. Acho que de 84 até 2011, 2000 e tanto, várias séries rolaram. E o desenho animado que surgiu em 87, né, 3 anos depois da primeira edição em quadrinhos, que foi realmente o que levou as tartarugas a um status mundial de cultura pop. Eu acho que todos nós, salvo engano, acho muito difícil que qualquer um de nós aqui não tenha conhecido as Tartarugas Ninjas pelo desenho animado, né? Ah, Depois sim, teve, com depois certeza. teve os filmes, né? Aqueles 3 Sim. filmes que nem são muito bons, assim. Eles são bons na memória afetiva, mas eles são muito. E tiveram aí recentemente um resgate em cinema também, tentando captar um pouco das origens, né? São filmes mais brutos, mais violentos, em produção até do Michael Bay, que é um diretor de ação. E os filmes dos anos 90 eram bem no estilo do desenho, né? Elas eram gente boa, bonita. Então, enfim, eu queria levantar a bola aí do Gibi das Tartarugas, que está saindo, saber do Marcos aí se está lendo, como é que estão essas edições, e, enfim, ainda acho um barato. Assim. Nunca li mais do que as primeiras histórias, mas tenho vontade de retomar isso. Eu ainda não li essas edições da Pipoca e Nanquim, estão aqui na minha pilha. Talvez esse porque ano a eu sua leia. pilha vai ser. Essa daí vai lá para 2027, né? Mais ou menos. Talvez eu leia esse ano, não garanto. Mas eu cheguei a ler esse primeiro arco, entre aspas, porque há um bom tempo atrás, eu não lembro se foi ano passado, no início do ano passado, ou se foi no ano retrasado ainda, a gente chegou a falar aqui sobre Tartarugas Ninja, sobre esse primeiro arco, até com o Alan do Procurando Bitucas, porque ele fez um podcast lá no Bituca sobre os filmes das Tartarugas Ninja, eu participei. Dos E filmes depois todos ou dos primeirões? todos os filmes. Tudo de cinema, né? Tudo de cinema, incluindo a Aham. animação. Tem até Legal. uma animação que ele comentou que diz que é uma das melhores coisas, eu não cheguei a ver, que é uma animação que meio que faz um multiverso das Tartarugas Ninjas. É o Sem Volta pra Casa das Tartarugas Ninja, porque aparece todas as versões das Tartarugas Ninja É do o, desenho. é o Turtles Forever de Pronto, Olha, aparece, legal, nunca vi, aparece não. a versão dos quadrinhos preto e branco, aparece a versão do desenho dos anos 80.
Legal, aparecem legal. versões mais novas e diz que tem no YouTube, assim, é Tem um bem monte bacana. de desenho, né? Eu tava contabilizando aqui, tem pelo menos umas 5 animações diferentes feitas pra TV. E teve série live action da Saban, né, o Maurício? Maurício Olha aí. deve ter visto isso. É a série que... Mas não que precisa lembrar disso, né? Teve a tartaruga de tetinha, né, que era a tartaruga fêmea, Não a precisa Vênus lembrar. de Milo. Eu assistia foi- isso na época que saiu, mas não precisava. Teve o crossover com Power Rangers no espaço e a Vênus de criador e Guy, né? Passar a falar. Os dois? Os dois, Kevin? o Lady e o East. É Sim. mesmo? Olha, Teve esse a bafo eu não venda. sabia não, mas graças a Deus temos Maurício Dantas, ok. Sim, Ok. eles brigaram e tem um episódio muito legal Isso. dos Brinquedos que brinquedos que marcaram marcaram época. Isso aí. É Sobre verdade. Tartarugas Ninja, que mostra essa história e mostra eles fazendo as pazes. É Eles verdade. reuniram os dois pra gravar esse episódio. É bem legal. Eu emocionei, viu? Marcos, inclusive, pesquisei aqui no computadores do Arte. É o Pilha de Gibi 133 de abril de como 2020, Olha. 2020 praticamente só, né? A É. mesma desgraça. Então, você não errou, não. O link vai estar aí no post, né? Porque provavelmente não infelizmente por conta do feed da gente não vai estar mais nos agregadores, mas você consegue ouvir no site. Então Isso. o link vai estar aí no post. E eu não, só rapidinho, eu não lembrava, eu não sabia que eles tinham tanta influência de outros quadrinhos. Eu sabia da influência do Demolidor, tanto é que eles dizem que a substância que transformou eles é a mesma substância que cegou o Demolidor, né? Que Aí, ó. deu os poderes pro Demolidor. o acidente, o caminhão é o caminhão que atropela o Matt Murdock, e as substâncias radioativas caem no esgoto. Caiu no esgoto, aí pegou lá as tartarugas e o rato, né? Tem outra coisa, e tem a clara referência do clã do pé com o tentáculo, né? Porque totalmente. Porque o tentáculo em inglês é o The Hand, né? E o clã do pé é o The Foot, né? Eu só entendi isso o anos Fit. depois, porque é o clã do pé. Pois é. Clã Que do diabo pé. de nome é esse, né? Mas eles assumem influência dos mutantes dos X-Men, os adolescentes dos Titãs, isso eu tô copiando da Wikipedia, e os ninjas do Demolidor. E aí junta com os animais fofinhos como Howard o Pato, animais antropomorfizados, e aí dessa saladona aí eles foram desenvolvendo os motivos aí das tartarugas. Mas só porque você citou de novo, o Howard era bem adulto, viu? Não é? Sim, e outro, super essa adulto, série mais louco. recente dele dos chips Adaras, que beleza, dá pra ler pra criança. Não, eu mas tô falando do a Howard primeira Pato. não. Não, mas o que eu disse era do Howard Pato, que era meio comédia, né? Comédia porque era mais ele era uma satírico, sátira, né? Ele era uma uma sátira da As sociedade. tartarugas também, né? Mas as tartarugas tinham uma coisa mais de aventurona. O Howard Pato original, que é de adulto, você tem toda razão, era mais zoado, né? Tinha uma coisa meio o que o Deadpool tenta ser hoje. Mas quando eu fiz a referência antes, eu tava me referindo ao fato de ser mais zoado. E as tartarugas ter um pouco mais esse tom meio de aventurona mesmo. E Mas E elas estão com uma série hoje, assim, em quadrinhos, bem longeva, né? Pela IDW, que a Panini chegou a lançar alguns números, que até eu fiquei sabendo disso quando a gente gravou o Pilha primeiro, que a Panini tinha lançado. Eu não, isso tinha sido apagado da minha memória, eu não sei se eu cheguei a ver isso em banca aqui em Maceió. E é a série que o brasileiro Matheus Santulouco fez a fama dele lá nos Estados Unidos, né? Ele hoje é sinônimo de universo de Tartaruga Ninja. São os desenhos do Matheus Santulouco, né? Ele saiu, fez uma outra minissérie do Destruidor, né? Shredder, não sei. Shredder é o pianista lá do Peanuts, né? Não sei como é que pronuncia, mas Shredder, né? Então tem Destruidor, fica mais fácil. É bem melhor. E outra coisa, Marcelo Miranda, eu não admito você falar mal dos 2 primeiros filmes das Tartarugas Ninja ali, não aqueles filmes. O segundo filme tem o Ninja Rap, tem o Vanilla Ice dançando. O animatrônico das máscaras é excelente e tem o ator também que fazia o Pequeno Ninja. Mas, meu amigo, então não ouse falar mal dos 2 primeiros filmes. Do terceiro só pode falar mal do terceiro em diante. É verdade. Eu gosto desses filmes. O terceiro eu gosto mais do 3. Vocês já reviram esses filmes? Não, exatamente. Né? Claro, eu revi na época que eu gravei eu revi. Da época pra poder gravar pro Bitucas. Tem, eu acho, num dos streamings.
Não tem problema não ser bom, a gente não tá falando disso, não. Eles são meio ruinzinhos, assim, mas eles são divertidos e estão lá bem guardados na devida memória. O efeito não, né? Elas eram maravilhosas, muito melhor do que fazer boneco digital, como foi nas versões atuais, né? Ah, isso é maravilhoso. Mas é muito legal, assim, aquela coisa mecânica, a animatrônica é muito boa. Mas enfim, né? É pra criança, teve seu valor ali. Ô, Marcelo, Vanilla Ice, cara, nossa senhora. Marcelo, eu Oi, Maurício. concordo. Eu gosto mais do terceiro, eu sou contrassenso aí. Vitor, o Marcos só pode me bater, mas, Vou fazer você dançar o Ninja Rap do Vanilla Aí, Ice. ó. Mas Mas eu eu, quero fazer uma. eu gosto muito do terceiro e eu acho que o primeiro é um monte de cena que acontece meio sem nada a ver e o filme acaba do nada também. Por isso que eu assisti muito da época mesmo, um que vai pro mão do... E ainda assim fez sucesso, não tem como dar É um errado, né? fenômeno o negócio. E tem uma história engraçada, só antes de passar a palavra de novo a vocês. Tem um amigo, colégio, já comentei dele aqui também, que a gente desenhava quando pensava em ter um mais. E hoje a gente foge de ter editora, né? Prefere ter podcast. Mas eu lembro quando eu conheci, ele estava numa frenética, porque foi esse gibi que você leu, Marcelo. Você tem o filho? Tenho físico, Pois claro. é. Ele vai aí, ele mora em São Paulo hoje, ele vai em Minas roubar de você, porque roubaram esse gibi dele. Foi o gibi que Eita. fez ele querer desenhar, gostar de Poxa quadrinhos. vida. E ele é louco porque ele nunca encontrou esse gibi de novo. A gente tá as batidas em sebo, a gente dava em sabor na época de novo. Como ele Eu chama? nunca vi. Lucas. Ô, Lucas, se quiser fazer negócio, faça contato. E ele é muito fechado porque a gente nunca conseguiu achar. Eu só lembro as histórias dele contando a saga e quase chorando, dizendo, velho, levaram meu. Isso não deve ter tido tiragem alta, cara. Não se acha isso em sebo mesmo, não. Tem pouquíssimo. Tem maior Mas sem cara falar de. que é uma época que a gente não pensava em conservar gibis, né? É lógico, exato. Tinha muito essa coisa do Provavelmente foi um descartável. acaso que foi ficando, justamente por ser, na época, um gibi diferente ali dos que eu tinha. Agora, Maurício, para fechar esse papo tartaruguístico, a gente não pode deixar de falar que a Tartarugas teve tudo, né? Inclusive videogame e bonecos. Maurício, você tem boneco das tartarugas? Eita, desculpa, não, acabou. Chega tossindo. Aí você calcula quantos bonecos ele tem pra responder. Foi feio, hein? Foi feio. Ou nenhum. Não. Eu tinha aqueles originais, inclusive eu tinha a versão chinesa, não é a pirata, vinha direto da China. Era o original lá. da China, né? É, o original da China mesmo, porque o que vinha pro Brasil, ele só tinha as armas de cada um, né? Mas os chineses vinham com uma porrada de arma, com Ken, tudo mais, naquele blisterzinho que você tinha que cortar a arminha, aquele negócio lá que é moldado ali, né? E cortar os pés, mais destacar as arminhas. E as tartarugas tinham coloração mais escura do que vendiam nas lojas grandes. Assim, eu tinha que ir no centro, tinha uma loja de coreano, né? Nem que vendia lá em saudosa Namei. E perdi esses bonecos na mudança, me baixo, na mudança da gente. Ela me fez ir pra casa de minha avó, eu fiquei jogando fio e ela deu meus bonecos todos da tartaruga e do He-Man. Então isso moldou meu caráter, eu sou terrível com toda essa pilha. Será que ela jogou no esgoto? Porque pode ser que elas estão por aí. Olha, mas aí depois, né, de adulto, a gente ganha dinheiro. Eu achei nas lojas as versões mais recentes da Playmates, a mesma empresa que fazia dos anos 80. Tem a versão dos filmes, vou mandar a foto depois pro Marcos chorar aqui. A versão do desenho animado, e aí comprei a versão que é bem fiel mesmo ao traço do... E tem a versão que é a minha versão favorita de animação, que é o da Nickelodeon, 2013. Pra mim, a versão definitiva animada, assim, enquanto a versão naquela pegada de juntar elementos versos e fazer uma codificada. Olha aí, depois colocaremos algumas Olha dessas só, fotos aí no post. Veja você, como se forma um super vilão. Olha aí, tá vendo? Já tá até tossindo, né? Aquela respiração canceral. Posta aí fotos no Twitter na semana do lançamento. Olha aí. Olha aí, fiquem atentos. E para poder fechar, eu vou falar da minha última leitura de 2021, né? E foi por um acaso total que foi essa leitura aqui, não foi planejado nem nada. Mas como eu coloquei no Instagram, esses gibis de crossovers assim, de universos diferentes, assim, muitas vezes completamente diferentes, são no mínimo divertidos. E eu vou falar do DC Encontra Looney Tunes, do primeiro, né, que teve a famosa história do Nêmesis do Maurício, o Tom King, né, do Batman com o Hortelino Troca-Letra. Ganhou Eisner, ficou bem famoso. Eu tinha lido antes dela um segundo ou terceiro encadernado do DC Encontra Hanna-Barbera, que também é bem bacana, muito divertido. E aí fui ler esse daqui do DC Encontra Looney Tunes. E assim, eu comecei decepcionado, porque a primeira história é do
Pernalonga com a Legião dos Super-Heróis, e desenhada pelo Tom Grummett, escrita pelo, vou dizer agora, E Frank J. Barbieri. Se é Legião, é com o Jamerson, não dá. Ou com o Joel, né? Na verdade é escrita pelo Sam Humphries e desenhada pelo Tom Grummett. Mas assim, é uma história bem bobinha, não vale citar. Agora assim, esse daqui, diferente dos outros encontros, pelo menos dos encontros com a Hanna-Barbera, cada especial, né? Cada história tem uma história que é teoricamente num traço super-heróico, né, num traço de gibi de super-herói, e uma história mais curtinha num traço Looney Tunes. Então, é uma história mais... A segunda história, essa mais curtinha, é uma história mais de humor, né? Então, essa primeira da Legião com o Pernalonga é bem bobinha, não curti. A segunda história é escrita pelo Steve Orlando, então você já sabe que coisa boa não vem. É do John Jones, né, o Ajax, o marciano, contra o Marvin, o marciano. Então, apesar da premissa ser legal ver esses dois personagens juntos, mas a execução do Steve Orlando não é bacana. E aí já começa a melhorar a coisa. Eu já estava decepcionado, mas aí veio a terceira história, que é da Mulher Maravilha contra o Tais, o Diabo da Tasmânia. Que apesar de parecer ser esdrúxulo, mas a maneira como é contada a história é legal. Eles colocam ele como um dos guardiões do labirinto de Creta, não é só o Minotauro que tá lá. E aí já começa essa história que é divertida, assim, não é nada demais, mas é bem melhor do que as outras duas histórias. E aí vem a história que para mim é a melhor história do encadernado, que, spoiler, não é a história do Tom King, que é uma história do lobo, o último Kizarniano, né, o Putardo, contra o Coyote e o Papaléguas. Então, e é desenhada pelo Kelly Jones, então toda aquela estilização do Kelly Jones ele consegue colocar aqui com o lobo e o coiote. O coiote e o papaléguas são meio que experimentos científicos, pegaram DNA alienígena e colocaram em animais do deserto, e aí por isso que eles se transformaram daquele jeito. Então o coiote obviamente é imortal, e obviamente o papaléguas vive dando baile no coiote, e aí contratam o lobo primeiro para poder matar o coiote, só que aí o coiote consegue convencer o lobo a tentar pegar o papaléguas, e obviamente o lobo não consegue, né? Aí vem uma outra história que é do Jonah X contra o Eufrazino Puxa Briga. Então, história no Velho Oeste, desenhada pelo Mark Teixeira. Então, também é divertido. Ainda tem o Frangolino aqui na história. E aí vem a história mais badalada, que é a história do Tom King com o Batman e o Hortelino, né? E é uma história bacana, é uma história divertida. Ele consegue colocar todos os personagens dos Looney Tunes na história, só que é aquilo que a gente falou, né? O Tom King consegue descaracterizar os personagens. Até num encontro desse, o Tom King consegue descaracterizar os personagens. É uma obsessão. Para servir para contar a história dele, né? Ele descaracteriza aqui completamente a Silver St. Cloud, que é aquele interesse amoroso ali que o Batman teve, né? O Bruce Wayne teve ali nas histórias ali dos 70, e ele consegue descaracterizar ela totalmente para colocar o Hortelino para caçar temporada de caça ao Playboy, né? Ele vai tentar caçar o Bruce Wayne, e aí obviamente o Batman interfere, né? E aí se desenrola a história, mas como eu falei, é uma história super divertido, encadernado assim, bem divertido. Normalmente esse encontro geram histórias no mínimo divertidas. Eu sei que o Vitor leu, não foi, Vitor, esse encadernado? Você leu essas histórias também, não foi? Sim, esse e o segundo. O segundo acho que é até um pouquinho melhor as histórias. O segundo eu ainda não li, e tá aqui, devo ler em breve, mas eu sei que eu já vi que tem história do Patolino, porque foi um que eu senti falta. É o Duck Dodgers? Não, eu não sei se não sei se é a versão Duck Dodgers. Eu sei que é o Patolino contra o Coringa, então... Tinha que ser ele de Lanterna Verde. Inclusive, não entendo. Tem uma do Falcão Azul e Bionicão com Super Filhos que é muito legal. Aí é do Hanna-Barbera, né? Aí é eu tô confundindo. Não peguei. O do segundo dos Looney Tunes é mais recente, né? Que ele tem a Arlequina tem a Arlequina e aquele monstro de pelo gigante, né? Isso, não li esse. Esse do Looney Tunes eu concordo com você. Primeiro, saudoso, encadernadinho, de capa cartão, com 200 e tantas páginas. Acho que era R$34,90 esse aí.
Um precinho 35,90. 35,90 35,90 em meados de 2020. exatamente. Mas eu gosto, E papel gostoso, viu? Não papel é capa gostoso, cartão, papel gostoso. praticamente um TPB importado, porém traduzido para o português, olha você. Eu gosto muito dessa história da Legião, eu nem sou tão fã assim da Legião, conheço pouco, mas eu acho muito engraçado o Pernalonga zoando a Legião. Principalmente uma hora que o vilão ataca eles assim, vou explorar o ponto fraco da Legião dos Super-Heróis. Ataque de ansiedade. Aí todos eles ficam em Tem crise isso também. existencial, assim. Meu Deus, como isso pode acontecer? É muito engraçado, cara. Aquele novelão clássico, né, que a gente tá É acostumado. que eles voltam no tempo pra pegar o Superboy, pra tentar curar a Supergirl, né? Mas aí acaba vindo o Pernalonga, né? Isso, vem o Pernalonga lá fantasiado de Superman. Eu acho muito boa essa história, principalmente com os desenhos, é um crossover bem valorizado, né? A do Lobo que você falou, eu não gosto tanto, mas é porque eu não entendi a história. É muito louco pensar, não faz muito sentido na minha cabeça. Concordo também que eu não achei nada demais essa história do Tom King. Essa história ficou muito famosa, né? Porque saiu todo mundo falando. O Tom King até hoje autografa, né, as capas dessa edição e faz um desenho, uma carinha ali na sombra do Batman. Até hoje essa edição aparece no Twitter. Que E eu lembro inclusive é que a capa do encadernado brasileiro, é a capa isso. dessa edição. Não poderia ser diferente, né? A É. mais famosa. E eu lembro que o Neil Adams fez uma leitura dramática da edição, gravou um vídeo lendo a edição, todo mundo assim, louco por essa edição. Mas eu achei que foi um pouquinho de marketing da DC, sabe? Eu também não acho nada demais, assim, nem dá pra ver que é um crossover do Batman, sabe? Parece uma história normal do Batman com um maluco qualquer, não sei. Você até reconhece porque ele chama, né? Tem um informante lá que é o Pernalonga. Só que é todo mundo humano, né? Não tem os Isso, personagens isso. lá. Você acaba É, reconhecendo, assim, por características, né, aqueles personagens, mas são humanos, não isso. animais antropomórficos. Eu gosto mais das mesmas que você gosta. A do Marvel e o Caçador de Marte, o Ajax, eu achei que ia dar bom, mas concordo, a execução foi muito ruimzinha. Crossover é sempre divertido, tá? Eu sou um defensor de crossover, mesmo quando é ruim é bom. Mas essa aí eu achei que não ficou tão legal. Eu colocaria essas duas como destaque mesmo, como você colocou, a da Legião, até pelos envolvidos, né? E essa do Coyote pelos desenhos do Kelly Jones, né? Uma coisa assim que você vê que a DC investiu nesses crossovers, né? São duas marcas que são da Warner, né? Sim, a história do Tom King tem desenhos do Liu X e tá muito bem desenhado, tá? Assim, tá linda a história, mas Isso, a Tom King fica essa impressão, sabe? Que não é um crossover, é uma história do Batman. Ele pegou um roteiro do Batman, claro que não, ele escreveu pensando, mas não tem aquela cara de crossover, sabe? Parece ainda mais deu aquela descaracterizada na Silver St. Cloud, né? parece mais uma homenagem, sabe? É, Parece que ele poderia trocar o nome dos personagens ali pra não dizer que é crossover e fez uma homenagem. Mas é ok, valeu. E ajudou a projetar, tanto que tem essa segunda versão aí. Eu não li ainda esse segundo encadernado. do Ma- segundo eu quero ver a história Mas do só pra pegar Patolino. já que eu falei então, a do Hanna-Barbera é legal, viu? Essa eu li os Sim, dois que sim, saíram. sim. Os crossovers com os personagens do Hanna-Barbera são bem legais também, esse eu recomendo. Pô, tem Aquaman com tubarão, pô. E é boa a história, E o tubarão é bem mais relevante. principalmente pra fazer Ó, aquela o piada, né? tubarão toca bateria, pô. Viu? O Aquaman não faz isso, não. Ô Marcos, eu acho um Oi. desperdício. Eu só li dessas aí do Tom King, pra falar mal, é claro. Mas gostei da história. Concordo que nada é genial, mas é legal, apesar não sim. E li essa do Pernalonga com a Legião. E também é muito divertido. Muito melhor do que essa do que não acho ruim, mas também. E acho um desperdício. Falei brincando aí do Lanterna Patolino, uma imagem famosa, né, do desenho do Duck Dodgers. E acho que podiam ter feito uma brincadeira ali com o Chacal. O Chacal não. Porra, branco agora. Coyote. Uma brincadeira com o Coyote que apareceu em Homem Animal, né? Fazer uma É outra visão verdade. daquilo ali. É E a, e, verdade, é e a verdade. DC nem era da Warner, hein? É verdade. Pra dizer que não apareceu o Duck Dodgers, aparece ali na historinha curta do Caçador de Marte com o Marvin, que já é esse traço cartunesco, né? O Caçador de Marte acaba se transformando em vários personagens. E um dos personagens que eles transforma é justamente o Patolino de Duck Dodgers, porque o Marvin era o vilão da série do Duck Dodgers, né? O que aparecia ali querendo tirar a Terra, porque a
que atrapalhava a vista dele, né? Um E, troço e desse. tem um desenho moderno do Duck Dodgers também, dos anos 2000, que tem inclusive o crossover com Lanterna Verde. Não, então, foi esse, eu acho que foi desse que o Maurício estava falando, né? Esse mais moderno, esse mais antigo do Duck Dodgers eu não cheguei a ver, não. Eu vi esse mais moderno. O antigo o antigo é basicamente esses gags dele contra o Marvin, né? Não foge muito. Acho que é isso, né, senhores? Começamos bem o ano, ou terminamos bem. No caso do Marcelo, começou bem o ano de 2003, talvez. E olha lá. Mas começamos bem, né? Vamos ter bastante coisa para comentar nessa temporada nova do Pilha de Bi. Fiéis ouvintes, vocês se não nos abandonaram nesse nosso breve recesso, bem-vindos de volta, né? Contamos com eles para nos escutar durante esse ano. Deem sugestões, né? Se vocês deem sugestões de leituras, a gente acaba falando do que a gente leu ultimamente, mas se vocês tiverem algumas de pauta, manda aí pra gente. Analisa e quem sabe falaremos alguma. Quer ouvir nossa não tão humilde opinião. Eu gosto do Marcos que ele só considera os ouvintes fiéis, ele não considera que nós tenhamos novos ouvintes, porque também é querer demais, né? Pois é, porque a gente Falta de vê os confiança no números dos produto, downloads, é a mesma quantidade de downloads todo episódio, então. A gente é basicamente quadrinho no Brasil hoje, só lê quem já lia, não tem leitor novo, né? É verdade. Pelo menos, a gente pode até ter erro, mas pelo não cobra caro. Tô é verdade. baratinho, hein? Inclusive, É estamos verdade. com desconto aí na temporada de férias, assine o nosso padrinho. Mentira, a gente não tem padrinho. É verdade. Nem viemos Então é editor isso. ainda, né? Vamos ver, quem sabe Artfinal Comics em breve. Marcos, eu queria encerrar só dizendo que quero agradecer aqui a oportunidade de olhar, tô indignado, porque boicotaram a série do Vingador favorito desde que fala. Propositalmente, todo mundo ficou doente, um ficou doente, o outro disse que viajou. Chegaram a dizer até que iam transar pra não gravar. Essa foi a pior desculpa. Aí não. Foi quando ficou na cara. Essa desculpa é inaceitável. Inaceitável porque, obviamente, ela é mentira. Exatamente, foi quando ficou na cara que é um boicote. Então eu estou avisando que estou saindo para lançar um podcast apenas do Gavião Arqueiro, que é o Pilha do Gavião. Pilha de flecha. Não se meta. Só 6 episódios mesmo, né? Pra falar da fase do Arra e acabou, né? Cada edição a gente vai falar de uma. Cada programa a gente vai falar de uma edição do Facation. Vai ser o nome do podcast vai ser Aljava. Alô? E aí o último a gente fala só que é a arte do David Arra. Olha aí. Ele não recebeu um chequinho. E quando acabar todas as histórias, aí já puxa o Arqueiro Verde no mesmo programa pra dar uma enchida de linguiça. Ninguém vai nem perceber, né? Então é isso, adeus. Faz uma pegadinha, fala de um arco do Arqueiro Verde, vê se alguém se liga aqui. Era o Arqueiro Verde. O melhor foi fala do Arqueiro Verde do Kevin Smith. O Maurício tentando defender o seu gosto por Gavião como seu Vingador favorito, ele me escreve a seguinte frase: sem Gavião não tem Vingadores. É verdade. É verdade. Inclusive, o que você escreveu é verdade, o que você afirmou já não sei. É verdade também. Inclusive, aguarde a resposta para isso e a explicação vai estar no terceiro episódio do Pilha de Flechas. No terceiro episódio. Alguém chegar. O Gavião é tão bom que ele é o único Vingador dos originais que não teve o próprio filme. Ele é apresentado no filme do Thor bem rapidinho, assim, só pra gente não reclamar quando ele aparece no filme dos Vingadores. E na própria série solo dele, ele não é o destaque da série, né? A série é mais da Kate do que dele, né? Por isso mesmo. Super relevante. Por isso mesmo, Vitor. O programa do Maurício, ele vai ganhar relevância ali na frente. Eu não sei se vocês viram esse filme novo aí dos Caça-Fantasmas, mas tem uma piada recorrente muito boa, que o molequinho tem um podcast. E aí ele fica propagandeando o podcast dele pra todo mundo, ele dá um cartão com o endereço do podcast e sempre fala assim: esse é o meu podcast, ele pega o ritmo no episódio 46. É isso mesmo, ele encontra a sua voz no episódio 46. É isso, ele encontra o tom no episódio 46. Olha aí, parece o Quarteto Fantástico do Dan Slott. Isso, parece o Pilha de Bis, né? Se você ouvir a partir do 200... ele tá bom, o programa fica bom. É. O Pilha do Gavião dizem que melhora ali no 7º, mais ou menos, porque também acaba no 8, né? É mais ou menos isso. Aí eu volto pro Pilha, né? Com o rabo entre as pernas.
Mas, Uma Vitor, flecha entre as pernas. lá ele. Mas, Vitor, eu só quero fazer uma última defesa aqui. Que é o seguinte, o Gavião realmente não teve o seu filme no protagonismo, mas ele é como aquele podcaster que indica as coisas, aí os amigos vão e dizem assim, alguém falou aqui, eu não sei quem foi, né, Marcelo? Ele é esse podcaster que é esquecido pelos amigos. É por isso que eu me identifico. Sempre isso. Alguém disse no podcast isso. Alguém disse num podcast, detalhe. Não pode, nem falar qual é, né? Que ele mesmo era um podcast que ele participou. E ele editou. Aí o problema já é a idade. É verdade. Então é isso, senhores. Bom, eu acho que isso significa que já falamos da série do Gavião, né? O Maurício vai ficar no programa. Tá superado esse assunto também. Já pode botar aí na vitrine pros incautos acessarem esse podcast. E já bota no texto ali, fica bom a partir de 1 hora de gravação quando a gente fala da coloca série do como Gavião. extra. Coloca extra. Falamos também sobre a série do Gavião. Pai de me magoar, eu vou chamar o Dão. Agora sim. Agora a gente sabe que tem que encerrar mesmo o podcast. Muito obrigado, Vitor Azambuja. Apareça outras vezes esse ano, viu? Eu que agradeço. Até o fim do ano. Maurício Dantas, não se vá. Pensando no seu caso. Até mais, Marcelo Miranda. Até breve, dizer que o Pilha do Aranha teve 2 episódios em dezembro. Batemos um recorde na história do programa. E esperamos vir com novos fortes aí ao longo do ano. Para o Pilha do Aranha, o Vitor volta, a gente sabe disso. Então é isso, senhores. Até a próxima semana. Voltamos com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br